hora, na Itália. A gente está em Florença. A gente vai ficar uns 3 dias mais ou menos aqui em Florença, explorando aqui. E depois a gente vai passear de carro pela região da Toscana, que é essa região onde fica Florença. E depois mais uns dias em Roma, para conhecer toda a Itália. Nossa primeira vez na Itália, a gente está bem animado. Isso aí, agora a gente vai sair para explorar aqui a cidade. Nosso primeiro dia a gente só vai dar uma conhecida e vamos mostrar tudo para vocês aqui. E eu acho que a melhor coisa de explorar as cidades da Europa, assim, é tu só ir caminhando e entrando nessas vielinhas, assim, pequenininhas. Aqui o centro de Florença, ele é praticamente todo fechado para carro, assim, todo pedestre. Então, pode entrar em qualquer lugar, não precisa ficar com muito medo de ser atropelado. Descobrir restaurantes locais, descobrir sorveterias locais, mercado, supermercado, é uma coisa que é sempre legal visitar na Europa, porque tem coisa muito boa, muito barata normalmente. Tem um Carrefour aqui, já achei, viu? Tem um mercado. Ali, ó. Aqui o Carrefour Express, ó. É um mercadinho mesmo, eu acho que é tipo um mini mercado, assim, uma loja de conveniência um pouco maior. Mas bem legal, tem onde comer ali, tu viu, amor? Tem frios. Ah, sim. Sim. É legalzinho pra vir. Pra quem pegou o hotel sem café da manhã e quer pagar pouco, né? É. Ou até tu tá querendo, às vezes tu tá querendo almoçar na rua, sem pagar muito dinheiro, tu pega uma coisa no mercado, assim, vale a pena. A gente pegou o gelato, sorvete, né? Aqui a gente já achou um lugar aleatório, assim. La Strega Nocciola. Bom. Não esperei. E fica tipo atrás do nosso hotel, assim. A gente já tá passando e já pegou, já começou a temporada de sorvete. E Na achei Itália. barato. Quanto que era? É 13 euros, só que desse mesmo tamanho em Nova York a gente paga quase 7 dólares. Por metade do preço. Nova York é caro também, né? Nova York não é muito parâmetro. Mas agora vamos provar e ver qual é que é. A Carol já gostou? Gostei. O que pegou? Qual sabor você pegou? Pistache sempre. Aham. E chocolate. Eu peguei o Nocciola, que é de hazelnut, como é que é o nome? Avelã, né? Nutella. E chocolate. Não é Nutella porque não tem chocolate. É só avelã mesmo. Amor, como é que tá o sorvete? Faz o joinha aí pra mostrar como que tá o sorvete. Eu não sei porque isso acontece sempre comigo. Uma coisa pra vocês saberem sobre sorvete gelato, que chama aqui na Itália, que não é só sorvete em italiano gelato, ele é diferente, ele é menos gelado que o sorvete normal, ele é um pouco menos duro congelado também, então ele assim, derrete mais rápido, ele é mais suave, mais macio assim de comer. Não é o mesmo produto. Não é o mesmo produto, ele é feito diferente, o processo é diferente, então pra saber assim que não é a mesma coisa. E por isso que a Carol ficou com a mão daquele jeito que vocês viram, porque derrete, tem que comer rápido. Ou comer na sombra, né? E agora a gente tá na Catedral de Santa Maria de Fiore, ou o Duomo de Florença. Então esse é o principal ponto turístico de Florença, assim. É o motivo para vir para Florença é ver essa igreja que ela é absurdamente linda, ela é toda o externo dela é todo de mármore, com mármore branco e mármore verde. É assim, um negócio que eu nunca tinha visto nada tão, parece coisa da Gucci, assim. E dá a impressão que a gente já teve aqui várias vezes. Que é inteiro igual. Tipo, tu olha o prédio assim, questão é diferente, mas a rua, o caminho, o clima, tipo, o contexto geral é o mesmo. É tudo muito parecido, né? Tipo, a gente tava na Espanha e em Portugal. O que nem falou, o clima é igual, as pessoas, os turistas Não são o clima parecidos. só de temperatura, mas também, mas A vibe. É a vibe. É muita gente, mas é calma. Tipo assim, é turista, que nem a rua que a gente tá aqui, se vocês forem ver, olha só quanto turista tem, ó. Tá lotada a rua, assim, pessoas passeando e tal. Mas é calmo, as pessoas sabem caminhando tranquilo, sem gritar, sem correr. Aquela pressa assim também. Agora- E acho que também na Europa as pessoas ficam mais educadas. Você não vê as pessoas gritando, falando alto. É verdade, né? As pessoas são mais educadas, as pessoas se contêm, talvez, na Europa, não é? Acho que é o ar europeu. De dia, pelo menos. Uma coisa legal das praças assim, principais na Itália ou na Europa inteira são as feirinhas que tem.
feirinha ou vendedor ambulante, coisa assim. Normalmente, obviamente, vai ser mais caro se for um lugar muito turístico, mas é um lugar legal pra te olhar o que tem, assim, às vezes é artesanal, que nem aqui, olha só. Rodrigo é louco do artesanato. Eu sou louco do artesanato, só não faço. Mas eu compro. Muita banquinha de couro pela rua. Bolsa, pulseira, Cinto. E mas tudo, acho que bolsa mais, né? bolsa a mais, e parecem todas as mesmas, né? Tu olha todas as bolsas, de todas as bancas são iguais, assim. Florença é conhecida como uma cidade de couro, assim, conhecida pelo couro. Tem muito couro aqui, só que eu não sei se esse couro que tu compra nessas banquinhas aqui é confiável, assim, tipo... Parece que é do mesmo distribuidor da China. Parece... Todos, assim. Então não sei se é uma coisa assim que, sabe, couro italiano, talvez não, mas talvez sim, não sei. É couro mesmo, mas na China. A gente pode perguntar, né? O cara. Ele vai dizer que sim. Ele vai dizer que sim, não, isso aqui eu fiz lá em casa hoje de manhã. Coisa que sempre tem nesses lugares muito turísticos, assim, nessas praças muito turísticas, são esses restaurantezinhos, assim, ó, de frente, normalmente de frente para atração turística. Uma coisa que acontece é que normalmente esses lugares eles são o que a gente chama de armadilha para turistas, assim, porque eles são mais caros, muito mais caros do que o preço normal da cidade, e muitas vezes eles não são tão bons como eles deveriam ser. Daí o Rodrigo fica nessa, eu não como em lugar turista. Daí já faz mais de 3 horas que a gente chegou e a gente não comeu pizza ainda. A gente tá na Itália e não comeu pizza. Que absurdo. Agora a gente saiu lá da Piazza della Signoria, a gente tá caminhando por uma outra ruazinha aqui ainda de Florença. E aí, essa rua tá lotada de turistas. Tá vendo lá na frente, amor? Sim. O que tu acha que tem lá na frente? O cara tá tão lotado assim. Pizza, deve ser, né? Todo mundo tá indo comer pizza, tá na hora de comer pizza. Ó, essa era a rua que a gente tava falando, ó. Essa rua tá tão cheia por um motivo muito simples. Porque essa rua, ela não é uma rua. Ela é uma ponte. Sim, sim. Mas é uma ponte com prédios. Essa ponte que a gente está caminhando agora chama Ponte Vecchio. Ela é a ponte mais antiga de Florença, é a única ponte que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial. E ela tem prédios, olha só. Olha lá. Tá vendo? Porque em algum momento da história, para poder arrecadar mais imposto, né, resolveram botar prédio na ponte e alugar, né, para ganhar mais dinheiro, assim. E outra história sobre essa ponte é que ela era um mercado a céu aberto de peixe, de coisas do gênero, assim. E aí o mesmo Lorenzo de Medici, ele falou, não, eu gosto muito dessa ponte, esse lugar é um dos lugares mais bonitos da cidade, mas ela fede, eu não quero que ela feda, então vamos parar de vender peixe, vamos vender joias. E aí, desde então, a ponte virou um local de comércio de joias. Hoje em dia é só loja de ouro, prata, diamante, e ele é assim, ó, absurdamente caro tudo, mas é muito bonito. Uma outra coisa importante sobre essa ponte é que essa é um dos melhores lugares para tirar foto em Florença. Vamos tirar uma selfie aqui agora também. Essa ponte também tem um dos pôr dos sóis mais bonitos de Florença, olha aqui. Vamos comer a nossa primeira pasta da massa aqui na Itália. O cardápio diz que é massa fresca, né? Deve ser feita aqui. Diz que é feito aqui no canal. E 10 euros cada prato. Parado. Parece vir pouco, né? Aparentemente, mas parece ser bom. Pouco pra quem tá acostumado com a massa dos Estados Unidos, né? Eu comeria 2. Comeria um bonzinho a mais também. E eles têm pizza também por média de 8 euros. Depois a gente vai comer o sorvete pra... E a pizza é individual. Agora a gente tá caminhando de volta pro hotel depois de jantar. E aí a gente tá passando na ruazinha assim que a gente veio. Tem várias das gelaterias. Olha só. O lugar é gelato, doceria e bar. Estão vendo lá, ó? As cachaças no fundo lá, ó. Tem cachaça no fundo, aí tem uma máquina de expresso junto. Aí tem os doces aqui, ó.
tudo numa coisa só, já mata todas numa só. Depois que tu come, tu já vem aqui, aí tu já come sobremesa, come sorvete, toma uma cachaçinha, tá? E toma um cafezinho depois da janta, tudo junto. Muito bom assim. Buongiorno com chuva hoje. A gente veio no museu da Galeria da Academia para ver o Davi, mas tá assim, ó, terrível, de chovendo, nublado, feio. A gente tá com guarda-chuva aqui, olha só a fila da pessoa, todo mundo com guarda-chuva e molhado. Agora a gente tá esperando o nosso horário. Nossa entrada é para as 11h15, a gente chegou aqui 11 mais ou menos, né? E não deixa entrar, assim, só pode entrar no teu horário e também se passar 10 minutos do teu horário já não consegue entrar mais, então tem que chegar, tem que estar na hora. No nosso caso ainda a gente comprou online, então tinha que trocar o bilhete 15 minutos de antecedência, então a gente foi lá, trocou, agora a gente tá aqui na fila esperando. Agora vamos aguentar essa chuvinha aqui para poder ver lá dentro. Acabamos de ver o Davi, impressionante, como vocês podem imaginar. Tu vê assim, as veias, o músculo, isso é perfeito, né? É tudo muito bem feito. É muito legal. E a galeria aqui, essa galeria da academia, ela é minúscula, é super pequenininha, só tá aqui pra botar o Davi dentro mesmo. A gente chegou faz menos de meia hora e... A gente viu tudo, e não é nem mentira, assim, não é nem... a gente pulou, não, a gente andou por todas as partes da galeria, são 3 salas. Uma delas tem o Davi, um corredor com uns ensaios da Michelangelo, assim, uns quadros, e acabou. E instrumentos musicais ali. E aí, mas é super rápido de ver tudo, meia hora, a gente viu tudo. Isso que a gente foi devagar, né? A gente ficou enrolando. Então, super vale a pena vir aqui, é barato o ingresso, eu acho, é uns 18 euros, se eu não me engano, a entrada aqui, mas compra antes, óbvio. Uma coisa sobre os museus de Florença é que só pode... Não tem como comprar online no dia, tem que comprar um dia antes, pelo menos. Se for comprar com antecedência, senão tem que comprar na bilheteria do museu. E pegar fila, né? Mas assim, super vale a pena, é legal, nem que seja só para ver o Davi. Não dá para vir para Florença e não ver o Davi, né? Uma das maiores obras de arte que existem. Tem uma réplica na praça, né? Eu mostrei ontem no vídeo, tem na praça, onde ele ficava originalmente, tem uma réplica. E é bem bonita também, mas aqui é o original, né? E ele tá ali, onde ele tá, a iluminação é muito bonita, então faz toda a diferença ver aqui. E agora a gente vai sair daqui do museu, pegar chuva de novo, e ir pro Mercado Central de Florença, fazer umas compras, eu acho, e ver as coisas, talvez comer alguma coisa mais tarde, e aí a gente se fala. Agora a gente entrou no Mercado Central de Florença, e é um mercadão, como vocês conseguem ver, ó. Mercadão público mesmo, bem como mercado público mesmo. Bem bonito, bem iluminado. Bem fechado. Bem fechado, tá então. Chovendo, né? Hoje tá chovendo, melhor lugar para visitar depois, sei lá. Se vocês não gostam de visitar galeria, museu, esse é o segundo melhor lugar para visitar num dia de chuva em Florença, assim. E eu sei que tem uma praça de alimentação bem grande aqui, bem gigante. Várias das melhores comidas de Florença aqui, então a gente vai lá conferir depois para almoçar, provavelmente. Então a gente vai passear por aqui agora e mostrar para vocês. O mercado de Florença aqui é muito bom, o mercado público da cidade, sempre o melhor lugar para vir para comer, aliás, para conhecer as coisas locais, assim, produtos locais, comidas locais. Aqui tem bastante vinhozinho, baratinho, coisinha para levar, assim, pequeno, né, é bem bom. Tem várias garrafas de 100 ml, que às vezes a gente quer ir nos lugares, a gente só viaja com mala de mão e a gente não acha nada de 100 ml para comprar, que tem tudo, azeite, vinho, bebidas em gerais. A vinagre, tudo tem de 100 ml, que ou até menor, até. E a gente comprou uma massinha aqui, Com a bandeira da Itália e com a colher de pau. E vem com a colher de pau, 4,50 euros. É caro para um pacote de massa, né? 4,50 euros, mas vem com uma colher. E é em viagem, então é legal. Aí aqui no segundo andar do mercado, tem essa praça de alimentação, mas como vocês conseguem ver aqui, lotado. Tá chovendo hoje, né?
Então o melhor lugar pra vir comer, o único lugar bom pra vir comer é num lugar fechado como o Mercado Pizza. Melhor ou pior, né? Melhor ou pior, porque não tem como. Onde é que a gente vai sentar aqui? Não sei se vai ter lugar. A gente vai dar uma volta, ver se a gente acha onde sentar e o que comer. A gente acabou desistindo de comer dentro do mercado porque tá muito cheio. Não tem lugar pra sentar, é difícil achar lugar pra sentar na praça. E o sistema é meio complicado também, a gente não entendeu como funciona. A gente sentou, tinha um cardápio na mesa, mas o cardápio era só de bebida. Aí tinha um QR Code, só que tinha comidas no QR Code, mas não dizia de qual banca era. Então não sei como é que funciona, você tinha que ir na banca e depois procurar um lugar para sentar, que nem shopping, assim, ou se pedir, é estranho. A gente vai sair do mercado aqui na rua, tem vários restaurantes que parecem legais. A gente vai ir num ali para comer. A gente almoçou num lugar chamado Simbiose, é uma pizzaria. O que você achou da pizza, mais boa? O molho de tomate muito bom, mas a pizza não era do meu agrado. Tipo, a massa eu não conseguia cortar, porque tipo, era muito fina. Daí parecia um papel molhado. Era difícil de cortar, ficava muito molenga. Eu gostei, só que eu pedi errado a pizza. Eu pedi uma pizza de trufa com cogumelo e linguiça. E aí não tinha nenhum molho de tomate na pizza, assim, não tinha queijo quase. A da Carol já era mais pizza, assim, molho de tomate, queijo, linguiça. Parecia bem boa. Aliás, eu comi um pedaço, tava bem boa. Então, fica a dica quando vocês vierem pra Itália, é pedir pizza com molho de tomate. Sem molho de tomate não é bom. Foi 9 euros cada pizza. E essa pizza é o estilo de pizza napolitana, né? Ela é diferente da pizza de São Paulo, da pizza de Nova York, assim. Ela é menor, ainda é muito grande, a gente pediu uma pra cada, né? Era gigante. Mas dava pra... Dava pra comer. E com aquela borda bem alta, né? Bem bonita. É legal, a próxima pizza que a gente quer comer é a pizza romana, que é quadrada e alta, assim. E aí a gente viu vários lugares já vendendo, parece ser bem gostoso. Agora a gente saiu de novo da pracinha aqui do Duomo. Tá muito cheio aqui hoje, gente, vocês não têm noção. A gente tá passando nessa rua que eu não sei o nome, Via Roma, que aparentemente é a ruazinha dos shoppings caros em Florença. Que a gente tá passando na frente da Prada aqui. Tem umas lojas que tem Longchamp, aqui tem umas outras lojas bem caras aqui. Vai passar. Não vamos entrar em nenhuma, né? Vamos? Quer entrar na Prada aqui, comprar outro óculos da Prada? Tá bom. E aí a gente vai. Ai, tem carro. A gente esquece que tem carro, porque a gente acha que a cidade inteira é um calçadão, né? Porque parece. Agora. Ah, e tem um mercado ali que a gente vai entrar, o mercado. Vocês vão ver. Agora a gente tá nessa praça aqui, que é a Piazza della Repubblica. Ela é conhecida por duas coisas aqui em Florença. Pelo carrossel, é bem bonitinho o carrossel, mas é só bonito, né? É só um carrossel. E pelo arco, que tá em reforma, pra variar. Tem muita coisa assim na... A gente sempre pega alguma coisa em reforma. A gente sempre tem alguma coisa. O que mais que a gente pegou em reforma? O relógio. Big Ben. Tava em reforma. Tem umas fotos bem engraçadas. É uma coisa da Europa que, assim, eles se importam tanto em deixar as coisas sempre bonitas pros turistas, que os turistas nunca conseguem ver, porque tá sempre em reforma. Daí tu pega essas coisas assim, mas, né, quando vê, às vezes dá sorte de pegar. A gente pegou a maioria das coisas, assim, dessa vez. Vamos ver o que mais a gente vai pegar em reforma aqui na Itália. Veio num bar típico italiano pra tomar um café. E o negócio do bar aqui é que na Itália, bar é café e café é restaurante. Mas bar de cachaça também é bar. Quando ele tem um monte de álcool ali. Então, normalmente depois das 5 da tarde, assim, o bar que é café vira um bar de álcool. Então agora a gente tem um cafezinho aqui e depois a gente vai lá visitar o mercado. E aí, amor, tu acha que isso vai ser sorvete suficiente pra ti? Acho que sim. Agora que a gente tomou nosso café, tomou nosso gelato, o que a gente vai fazer, né? A gente vai no Mercado del Porcelino, acho que é o nome. É tipo um mercadão aberto aqui, pelo jeito só couro, malha
Vamos olhar o que tem dentro ali. Mas é um lugarzinho bem famoso aqui. Parece que foi legal. Dentro do mercado tem uma estátua de bronze de um javali, que é o porcelino, por isso o mercado tem esse nome. E aí tem uma lenda que diz que se tu passar a mão no focinho do porco e botar uma moedinha na língua dele, se a moedinha, quando soltar, cair dentro do ralo, tu vai voltar à Florença. Ou vai achar o amor da tua vida, ou vai realizar um desejo, não sei. Uma dessas aí. É a mesma história de sempre. Diz o cara ali na lojinha que a gente passou que é tudo de couro italiano. Da banca dele? A banca dele, é. Feita na Itália, etc e tal. Então... E, assim, 45, 55 euros preço das bolsas que a gente viu, as bolsas mais ou menos pequenas, assim. É um pouco salgado, eu acho, mas com uma bolsa de couro né? e tal, eu acho que é um preço legal, talvez. Mas, não sei, vamos olhar mais. Agora a gente parou num restaurantezinho assim, um boteco aqui, ó. Esse aqui, ó, chama Pizza... Sei lá, não sei nem o nome do negócio. Que vende pizza e refrigerante, coisa assim. Bem em frente ao Duomo, e tem umas cadeirinhas na rua, então a gente só pegou um refrizinho assim pra poder sentar e ficar admirando a vista. Olha só. Hoje é o nosso segundo dia inteiro aqui na Itália, terceiro dia, né, que a gente está aqui em Florença, e acabou virando, assim, tradição já de nosso terceiro dia ser um dia meio aleatório, meio espontâneo, que a gente começa a fazer coisas que a gente não tinha planejado. Hoje a gente veio aqui no centrinho de Florença, onde a gente está hospedado, no Museu do Bargello, que é um museu meio que pouco conhecido aqui de Florença, em comparação, né, com a Galeria Uffizi e com os outros. Mas ele é importante porque todas as principais obras do Donatello estão aqui. E como a gente não... e ele só abre até 1 da tarde, então tem mais essa coisa assim que deixa ele mais desconhecido, sei lá, difícil de vir, fora da rota dos maioria dos turistas, mas ele é legal. E a gente está vindo aqui porque a gente tinha um tempinho de manhã, e a gente vai mostrar ali dentro para vocês. E depois daqui o plano é almoçar e ir para Pisa, pegar um trem e ir para Pisa. E aí acho que vai ser bem legal, então vou mostrar tudo para vocês. Olha só a sorte, ó. A gente veio aqui no museu meio assim, espontaneamente, só porque tinha tempo e acabou que, olha, uma semana. Dá pra ver, né? Gratuito. Eu não sei o que aconteceu, por que aconteceu. Tem ingresso, né? Tipo, tem um ticket, começa a entrar, mas foi gratuito. Foi gratuito, ele normalmente custaria 10 euros pra entrar aqui, mas a gente entrou, passou pela segurança, entrou na portinha e a tiazinha deu o ingresso pra gente assim, ó, 2, toma aí, ó. Pronto. Cara, muito fácil. Hoje é o primeiro domingo do mês, pode ser por isso, pode ser todo domingo é de graça, não sei qual é a lógica deles, mas é de que foi de graça, então, assim, se vocês estiverem aqui em Florença, tiverem um tempo assim, porque o museu é pequeno, aparentemente, e tiverem um domingo, talvez tenta vir, vai que entra de graça de novo também, né? Muito legal. E muito bom que não tem fila nenhuma, é só entrar praticamente, só pra segurança ali. E de graça, então, tipo assim, dá pra vir, é fácil de vir. Uma outra coisa legal desse museu, além de ser de graça e ter Donatello, e ser desconhecido, não ter fila, é que ele é dentro de um castelo. Esse lugar originalmente era um castelo, quase atrás do Palácio Vecchio. E então o próprio prédio do museu já é um lugar bonito para se ver em si. Sobre o museu, ó, a dica é chegar cedo. A gente chegou lá umas 10 da manhã, não tinha nenhuma fila agora, olha só. Olha lá, ó. Cheguei cedo, pessoal, que é de graça. Outra coisa espontânea, assim, legal de fazer em Florença é tirar foto nessas cabine de foto automática meio vintage, assim, bem iguais às antigas, sai foto preto e branco ali dentro. É um negócio que é legal tanto tirar foto fora da cabine com a cabine, né? E... Pronto, as fotos mesmo. Ó, a gente entrou ali dentro, tu entra, põe a moeda, tira a foto, não avisa nada, só sai a foto assim. Aí depois de 4 minutos e meio, a foto sai ali, olha só. Muito legal! Tá na frente da casa do Dante Alighieri aqui, e eu não sei o que aconteceu, mas de uma hora pra outra todo mundo resolveu encostar na parede pra tirar foto.
Deve ter alguma lenda nessa parede aí. Vamos descobrir, vamos botar a mão também. Tudo aqui ou é pra te voltar pra Itália, ou é pra te encontrar o amor eterno. É uma coisa assim, ou realizar um desejo, uma coisa assim. Então, descobri qual é aquela lenda da parede. Dante é conhecido como o inventor da língua italiana porque ele escreveu a comédia, que foi usado como a base para a língua italiana formal, né? Então a lenda é que se tu encostar na parede da casa do Dante, tu sai falando italiano imediatamente. Vamos lá, amor, vamos lá, encosta na parede e vê se tu consegue falar alguma coisa. Ciao, buongiorno, pepperoni, pizza. Funciona? Bem boa comida, lugar agradável, vinho barato, mas assim... Aliás, uma coisa sobre vinho aqui na Europa é mais barato tomar vinho do que tomar refrigerante, às vezes é mais barato do que a água, inclusive. Então, principalmente na Itália, a água foi €1 de diferença entre a água e o vinho, né? €1 mais barato que o vinho. E sabe que €1 mais barato que o vinho. E o vinho, né, mais na taça, né, não uma garrafa. Mas assim, gostoso, mas... Quente lugar. Tá 30 graus e eu falei assim, vamos comer dentro, porque tá impossível comer fora. Dentro do ar-condicionado, né? Não tinha ar-condicionado. Tinha um ar-condicionado, só não tava ligado. Então, eu acho que, na dúvida, assim, né? Era melhor ter ficado nos 30 graus fora. Era melhor ter ficado... Tinha uma brisa na rua, né? Então era melhor ter ficado na rua. Eu acho que na dúvida, fiquem na rua quando vocês vierem, se vocês não souberem se o lugar tá fresquinho ou não por dentro. Na França também era tudo sem ar-condicionado. Tudo sem ar-condicionado, mas era inverno quando a gente tava lá. Mas igual, dentro dos lugares era quente, né? E sem ar. Então assim, fiquem na rua, se puderem. Alto verão, sem ar-condicionado. Agora a gente tá caminhando aqui pela Santa Maria Novella para chegar na estação de trem, porque a gente vai tentar ir para Pisa. Porque a gente não marcou nada, a gente não agendou o trem, nada, a gente vai tentar chegar lá, comprar o ingresso, comprar a passagem, né, e pegar o trem, e a hora que tiver, e aí a gente vai mostrar o que vai acontecer. A gente chegou aqui na estação, já tem umas maquininhas de bilhete aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue comprar o bilhete para ir para Pisa. 2,28. Bom, né? Vamos lá. Ó. Tá aí, nossa, que tiquetão, né? A gente conseguiu pegar o trem pra Pisa, aqui foi fácil de comprar o bilhete, a gente entrou e comprou na maquininha, mas depois foi difícil de achar o trem, porque... O destino não é Pisa, não? O destino não é Pisa, o destino é Livorno, e as plataformas ficam meio escondidas, assim, a gente teve que primeiro descobrir qual era o destino final do nosso bilhete, que não diz ali no bilhete, e depois a gente teve que descobrir onde é que saía o trem para esse destino final. Aí era uma plataforma que não ficava na entrada principal, assim, ficava de uma portinha do lado. Aí foi, mas a gente achou no final, a gente tá a caminho agora. Gente, eu preciso falar pra vocês que não é meme não isso daqui, viu? A torre é torta demais, demais. Parece que vai... Não parece que vai cair, mas parece que vai cair. É muito bizarro, muito bizarro. Eu não tô entortando o celular, ela é torta assim mesmo. Tirou todas as fotos que tinha pra tirar da torre, só 79 fotos da torre. E agora a gente tá andando aqui, indo embora pra caminhar até a estação e voltar pro hotel. Valeu, tu acha que valeu a pena o passeio, mano? Valeu. É cansativo, né? Tem sol, tá quente, não tem muita sombra aqui. E tu tira foto na sombra, não fica boa, tem que ser no sol. Você tem que ir pro sol pra tirar sombra, senão fica muita diferença, né? Mas assim, é uma hora de Florença, na verdade, da estação. Então é legal, se tá em Florença, tem um dia livre, vir pra cá é uma ideia boa. Agora a gente vai voltar. Agora a gente veio num restaurante aqui no centrinho, porque a gente quer comer a bisteca fiorentina, que é o prato mais famoso de Florença, que é uma carne gigante desse tamanho.
A Itália toda é famosa por massa e pizza, mas aqui na Toscana, em Florença, é famoso pela aquela carne enorme, muito, muito gostosa. Vai comer para experimentar. This is pisana, and this is maremana. This is weight, Ok. 1.3 and 1.5 is the pisana. Da pisana. Pisana? Sim. É da pisana. Here we go, my friends Rodrigo. Graças. Thank you. Saímos do restaurante ali agora, gente. Jesus, a gente comeu 1,3 kg. Tem na nota aí, ó, a quantidade. Deu 1.570 gramas ali, ó. Mais de 1,5 kg. Mais de 1,5 kg de carne só, gente. Eu comi 500, ele comeu 1 kg. Diz ela, né? Tá dizendo que eu comi 1 kg de carne sozinho. E assim, é gostosa a carne, mas a gente teve que pedir pra esquentar um pouco. Porque assim, a carne ela é quase crua, de verdade, assim. Ela vem bem torrada por fora e quase crua por dentro mesmo. Com tipo aquele temperinho. É tipo um chimichurri por cima, assim, uma pimentinha com ervas e tal. E aí a gente comeu tipo assim, 30%. Aí a gente pediu pra ele esquentar. Aí ele ainda falou assim, não, mas tu quer esquentar ou tu quer cozinhar um pouco mais? Aí eu falei, não, só quero esquentar. Aí ele levou, porque dizem que o certo de comer a bisteca é naquele ponto mesmo, né? Não pode passar do ponto. E aí ele levou, demorou uns minutinhos assim, aí ele voltou Deu com ela. uma leve passadinha. Deu uma boa. Não passou a carne, mas mais do que tava. Não. O ponto mudou, com certeza. Mas assim, quando voltou, tava assim, absurdamente deliciosa. Meu Deus do céu. Tanto que a gente comeu 30% antes de esquentar e os outros 70% depois, assim. Tipo, a gente comeu com batatinha. A batatinha deles é muito boa. Maravilhosa. Assim, é muita carne, mas é uma carne diferente. Eu achei ela mais leve do que a carne que a gente tá acostumado, assim. Dá Eu comi 1 tranquilamente. kg de carne sozinho. Tranquilamente para 3 pessoas. Para É. 4 eu acho que já é pouco. Eu acho que é pouco pra 4. Mas eu acho que para 2 é muito, assim, de comer exageradamente. Certeza, pra O 2 ideal é é muito. 3. Não, pra 2 é muita coisa. Era 78 o quilo da carne e deu 122 só a carne. Só a carne deu 122 euros, mais batatinha, vinho que a gente tomou também. E o total deu 155 com 47 euros. Pra nós dois, né? Vale a pena a experiência, é a coisa mais. É a comida mais típica aqui dessa região de Florença. É caro pra quem tá R$1.000, É. mas faz parte, né, da viagem. O que eu vou dizer, eu acho, tá? Se tu tá vindo de Porto Alegre e um dia tu come essa quantidade de carne tão boa quanto aqui, talvez não valha tanto a pena. Mas se tu vem num lugar que não é tão normal comer churrasco, alguma coisa mais, né? Vale muito a pena, é uma experiência totalmente diferente, assim, e muito boa. Tinha sobremesa também, talvez seja Tinha boa. sobremesa? Tinha, mas a gente não... Eles acham que alguém vai comer a sobremesa. Agora, gente, porque a gente não tá bem, assim, forradinho, a gente vai sair pra procurar um sorvete pra comer. Sobremesa. Gelato. Agora a gente veio aqui comer um sorvete nessa gelateria que chama Gelateria De Neri. E deve ser muito bom o sorvete, porque olha a filhinha aqui, ó. Pra comer. Vamos ver. E aqui na rua da sorveteria, comprei uma bolsa de couro legítimo, italiano. Era 38. Daí ele falou, vocês são brasileiros, eu faço por 25. E deve fazer por 25 pra todo mundo. Sim. Tá, vamos provar. Esse aqui foi o mais barato que a gente achou. Até agora? A gente comeu de 3, a gente comeu um de 7. Esse foi $2,50 com Nossa. 3 sabores. E Bom o preço. com 3 sabores era $3. Não, 3 euros. 3 euros, é. Come aí, vamos ver se é bom. Vamos ver se vale essa fila aí que a gente ficou. Essa fila de 1 minuto. É bom? É melhor que os outros? Tá caindo aqui, ó. É maravilhoso. Aí. Nossa, come pelo hobby, é muito bom. Eu vou comer então. Que bom que valeu. A textura é incrível. Devia ter vindo aqui antes. A textura é maravilhosa. Então, gente, agora a gente comeu nosso sorvete, já voltou aqui pra frente do Duomo. E a gente vai aproveitar esse fundo aqui pra terminar o vídeo por aqui. A Florença acaba hoje pra gente, amanhã a gente já faz check-out do nosso hotel e a gente pega um carro
E aí vai de carro pela Toscana e a gente vai filmar tudo pra vocês também. Então, vocês fiquem ligados que vai ter vídeo de carro pela Toscana amanhã. Amanhã não, né? 1 hora aí vai sair outro vídeo, vocês vão ver. Então até mais, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.